Saudações, meus amigos no Catãs. Hoje vamos falar sobre um tema sugerido por um de vocês que também faz parte da nossa família no Catãs, uma doutora que não vou mencionar o nome para não ferir aquilo que é a própria identidade, porque não me deu o consentimento, mas o tema em causa é sobre o princípio da legalidade no direito penal. Vou explicar-vos de uma vez por todas como é que funciona o princípio da legalidade no direito penal, como é que é aplicável. Então, antes de mais nada, comece já por subscrever ao canal, ativar o sininho se és novo e se és veterano já na nossa família no Catãs, deixa já aquele like, o comentário e nunca esqueçam, eu sempre a dizer para cada um de vocês que puxam no off, que tem a possibilidade de deixar sugestão de temas que gostariam que fosse abordado nas nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que é o nosso vídeo. Saudações novamente, como eu já saudei os amigos no Catãs. Como eu já disse, hoje vamos falar sobre o princípio da legalidade no direito penal. Como é que mais ou menos funciona o princípio da legalidade no direito penal? Entenda uma coisa, o direito penal é um ramo distinto dos demais ramos do direito. Por quê? Até porque o direito penal é aquela parte do direito que tem a legitimidade de poder coatar direitos fundamentais, de poder privar aquilo que é o direito de liberdade. Assim sendo, o direito penal apresenta um princípio, que é o princípio da mínima intervenção do direito penal, que quer dizer que este ramo, o direito penal, só resolve situações que os outros ramos do direito se mostrem suficientes para dar resposta. Para dizer que se fosse uma hierarquia judicial em termos de tribunais, o direito penal seria a última instância. Assim sendo, voltando à questão do próprio princípio da legalidade no direito penal, diferentes outros ramos, como por exemplo o direito civil, que dá espaço para aquilo que é interpretação extensiva, para aquilo que é analogia, porque busca-se simplesmente resolver o conflito em causa que foi colocada sob a apreciação do tribunal, o direito penal prossegue algo muito diferente. O direito penal visa, neste caso, salvaguardar os interesses e valores fundamentais de determinado Estado. Então, na verdade, como o direito penal não visa, na verdade, diferentes outros ramos, principalmente privado, aquilo que é a resolução dos conflitos entre os particulares ou dos particulares com o Estado, visa salvaguardar os interesses fundamentais e os valores fundamentais do Estado que garantem aquilo que é a sua subsistência. O próprio direito penal, como tem esse pendor invasivo naquilo que é a esfera jurídica do cidadão, existe o princípio da legalidade, que, pese embora exista em outros ramos, cá no direito penal é mais absoluto, ou seja, no direito penal existe aquilo que é a absolutidade do princípio da legalidade. Ou seja, em outras palavras, o direito penal, como tem esse pendor invasivo de conseguir coatar direitos fundamentais, e o direito penal visa manter a subsistência ou a existência do Estado, o direito penal vai determinar as condutas criminosas, e essas condutas criminosas serão estas, na verdade, que são lesivas, ofensivas aos valores e interesses fundamentais do Estado, que serão entendidas como sendo condutas criminosas, que por consequência há uma responsabilização. E como trata-se de um ponto muito importante do Estado, o direito penal não poderia deixar com que o que é crime fosse decidido de forma aleatória, ou fosse decidido no entender de cada julgador ou no entender de cada indivíduo. Daí surge o princípio da legalidade no direito penal, ou seja, no direito penal o princípio da legalidade não é relativo, é absoluto. Em outras palavras, vai-se dizer só é crime aquilo que a própria norma penal vai determinar como sendo uma conduta criminosa, ou seja, e só vai ser crime a conduta que o indivíduo praticou, que existe uma lei anterior que vai determinar aquela conduta como sendo esta mesma criminosa. Ou seja, o princípio da legalidade no direito penal vai vir na perspectiva de não dar margem para o livre-arbítrio no que diz respeito à responsabilidade criminal, para não surgir o indivíduo que diga não, isto é crime, isto não é crime, ou isto pode ser crime.
O direito penal é absoluto no que diz respeito ao princípio da legalidade, que vai dizer que só é crime aquilo que a norma penal, ou seja, o Código Penal, vai determinar como sendo uma conduta criminosa. Fora isto, não é crime. Por isso, do princípio, nulo crime sine leges prévia. Ou seja, só é crime aquele fato determinado por lei anterior como sendo criminosa. E isso, na verdade, funciona de forma absoluta no direito penal. Por isso é que, de frente do direito civil, que há a possibilidade de analogia e interpretação extensiva, no direito penal não há isso. Caso queiras saber sobre a questão da analogia e da interpretação extensiva no direito penal, a questão da proibição, vou deixar na descrição desta aula sobre quais são as razões dessa proibição. E dando sequência à nossa aula, na verdade, sobre o princípio da legalidade no direito penal, que devem entender que para o direito penal só é crime aquilo que a norma penal vai determinar como sendo criminoso. Ou seja, determinado indivíduo para ter uma conduta criminosa é necessário que haja uma lei anterior que vai dar aquele facto, ou vai dizer que aquele facto é criminoso. Daí surge a responsabilização. É impossível que, se não há uma taxatividade, não há uma descrição legal no que diz respeito ao Código Penal, de dada conduta como sendo criminosa, poder-se dizer que é crime. Não existe, atendendo ao princípio da legalidade, ou seja, só é crime aquilo que a norma penal vai determinar como sendo criminosa. Por isso é que crime é aquela conduta que o indivíduo vai praticar, que é uma norma penal anterior ao ato que se praticou, que vai descrever aquele ato como sendo criminoso. Mas para não haver uma arbitrariedade no nosso discurso, para não pensarem que estamos a fazer aqui quimbandarias, vamos só visitar aquilo que é o artigo 65 da nossa Constituição, no seu número 2, e vamos conjugá-lo com aquilo que é o artigo 1º do Código Penal, que vai dizer o seguinte: ninguém pode ser condenado por crime senão em virtude de lei anterior que declare punível a ação ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados por lei anterior. Este ponto vou ler para vocês conjugados com aquilo que é o artigo 1º do nosso Código Penal, que vai dizer o seguinte: princípio da legalidade. Só pode ser punível criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática. Para quem esteve atento à nossa explicação ab início, consegue perceber que o artigo 65, no seu número 2, conjugado com o artigo 1º do Código Penal, vai vos trazer aquilo que é o princípio da legalidade no seu sentido mais absoluto, ou seja, que só é crime, do ponto de vista do direito penal, aquela conduta praticada que haja uma lei anterior que vai descrever aquele ato como sendo criminoso. Aí sim, poderíamos estar a falar de uma responsabilidade penal, ou seja, nulo crime sine leges prévia. Só é crime a conduta praticada pelo indivíduo que haja uma lei penal anterior a regular aquele facto como sendo criminoso. E é isto por quê? Porque diferente do direito civil que visa resolver os conflitos entre os particulares ou particular do Estado, que na verdade atua mais do ponto de vista patrimonial, o direito penal prossegue outros fins, visa salvaguardar valores e interesses fundamentais de um Estado. Então ele vai taxar, vai determinar as condutas lesivas aos interesses fundamentais e aos valores fundamentais de um Estado. Por isso que deve haver uma taxatividade, deve haver a questão de uma legalidade, de uma norma descrita que já vai dizer que esta conduta é criminosa, viola valores e interesses do Estado. Não pode haver uma arbitrariedade na interpretação dessas mesmas normas. Por isso é que no direito penal prevalece o princípio da legalidade no seu sentido mais absoluto, que quer dizer que só é crime aquilo que a norma penal descreve como sendo criminoso, ou seja, dado o indivíduo que cometeu ou praticou dado ato, deve existir ab início uma norma penal anterior ao facto que este praticou, que vai descrever como sendo criminoso, e só daí é que se vai entender que este indivíduo cometeu o crime, atendendo ao princípio da legalidade.
Então, volto a ressalvar-vos que, na verdade, ainda tem a questão da proibição da analogia e da interpretação extensiva. No direito penal não é aplicável. No direito civil pode haver a questão da analogia, da interpretação extensiva, mas no direito penal não é aplicável, atendendo ao princípio da legalidade, que deve haver uma taxatividade na regulação da norma, ou seja, a descrição, o tipo penal deve descrever taxativamente a conduta que o indivíduo praticou e só assim entender-se que seja crime. Não poderá ocorrer que a lei penal diga que quem fazer isto aqui, roubar um carro é crime, e surja um indivíduo que diga, não, aquele que também dizer que a lei lhe pertence, seja crime, e poder ampliar a interpretação daquilo que é o legislador ordinário. Deve haver uma regulação no próprio Código Penal que descreva tal conduta como sendo criminosa, e só daí é aplicável. Então, meus amigos, sobre o princípio da legalidade no direito penal, é isto que acabei de apresentar-vos. Espero que tenham conseguido reter. E se gostaste deste conteúdo, já sabem, sou Círio Teixeira. Deixa o like, ativa o sininho para que estejas por dentro de mais conteúdos desta natureza. E não esqueça, deixa um comentário, seja ele sugestivo, sobre um tema que gostarias de ver a ser abordado.